Sabe, existe uma tensão que acho que todo mundo sente na vida, né? Aquela coisa entre a urgência de viver o agora e a responsabilidade de construir o futuro. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa que é a verdadeira arte do equilíbrio. Ok, vamos dar uma olhada nessa frase. Ela parece que pega com uma precisão de cirurgião mesmo, o dilema central da nossa vida. E atenção, isso aqui não é para ser uma contradição, é o que a gente poderia chamar de uma dialética. Pensa assim, é como andar numa corda bamba. Se a gente pender demais para qualquer um dos lados, a queda é certa. Então, para a gente entender bem o que é o equilíbrio, a primeira coisa é ver o que acontece quando ele se quebra. Vamos dar uma olhada nos dois extremos, nos dois abismos que surgem dessa corda bamba. De um lado, a gente tem o que podemos chamar de hedonista irresponsável. É aquela pessoa que vive só pro prazer imediato, sabe? Queima todas as pontes, não tá nem aí para as consequências. E do outro lado, o adiador crônico. É a pessoa do eterno quando. Ah, quando me aposentar, quando as coisas melhorarem, a vida tá sempre no futuro. E o ponto crucial é o seguinte: os dois caminhos, levados ao extremo, são, na verdade, só formas diferentes de não viver. Agora, o mais interessante é que essa briga interna não é um problema de hoje, da nossa geração. Pelo contrário, a sabedoria antiga, tanto na filosofia quanto na teologia, já estava lidando com essa mesmíssima questão há milênios. Os filósofos estoicos, por exemplo, eles praticavam uma coisa chamada memento mori, que quer dizer lembre-se da morte. Mas calma, a ideia não era ser mórbido, ser pessimista, era exatamente o contrário. Era usar a consciência de que a vida é finita para dar mais clareza, mais urgência para o presente, para focar no que realmente importa, sabe? E essa frase do Sêneca, ela resume perfeitamente o pensamento deles. É um convite para a gente acordar daquela preguiça de adiar a vida, porque no fim das contas, o tempo é a única coisa que a gente realmente tem. Do outro lado da balança, Aristóteles vem com o conceito de eudaimonia. Isso não é sobre um prazerzinho de um dia ou um momento, é sobre o florescimento humano, algo que se constrói ao longo do tempo. É tipo a arquitetura de uma vida inteira, sabe? Aquele projeto de 80 anos. E essa mesma dualidade também está lá no coração das grandes tradições religiosas. O budismo, por exemplo, equilibra a ideia de que tudo é passageiro com a noção de que as consequências do que a gente faz hoje são eternas, o karma. O cristianismo ensina que o presente só faz sentido de verdade quando está conectado a algo maior, a eternidade. E no judaísmo, o encontro verdadeiro, genuíno, acontece no agora, mas ele é fruto de um cuidado, de uma construção. Tudo bem, já passamos pela sabedoria antiga. Agora, vamos pular para os dias de hoje, porque a ciência moderna, principalmente a psicologia, ela valida essas ideias de um jeito impressionante. Vamos ver como. Tem o caso do psicólogo Viktor Frankl, um sobrevivente de Auschwitz. Ele fez uma descoberta simplesmente extraordinária. Ele percebeu que nos campos de concentração, os que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram aqueles que tinham um propósito, um porquê para viver amanhã. Eles viviam esse paradoxo na forma mais extrema possível. A presença total para sobreviver ao dia de hoje e a esperança para construir um futuro. E a psicologia de hoje já documentou muito bem os custos de viver nesses extremos. Focar só no presente, isso leva à impulsividade, a problemas sérios. Agora, focar só no futuro, isso gera uma ansiedade crônica, um perfeccionismo que paralisa e que adia a felicidade para um depois que nunca chega. A arte, claro, também explora essa tensão de um jeito brilhante. Em O Idiota, de Dostoiévski, tem um personagem que, ao ser perdoado segundos antes de ser executado, ele percebe como a consciência do fim torna cada detalhezinho da vida algo incrivelmente valioso. É o último dia dando uma intensidade absurda pro hoje. Ok, a gente já entendeu a filosofia, a teologia, a psicologia por trás disso tudo. Mas e na prática? Como é que a gente aplica esse equilíbrio no nosso dia a dia? Bom, vamos para um guia prático. Olha só, aqui temos 5 passos que são fundamentais. Primeiro, dizer o que importa hoje, mas sem tomar decisões impulsivas que não têm volta. Segundo, plantar para o futuro, mesmo sem ter a garantia de que a gente vai ver os frutos. Terceiro, estar presente, de verdade, nos pequenos rituais do dia. E por último, cuidar do corpo como se ele fosse o veículo que vai nos levar por toda a jornada, por uma vida inteira. E aqui tem uma ferramenta de decisão que é, poxa, poderosíssima. Antes de uma escolha importante, vale a pena se fazer estas 2 perguntas. A primeira, ela traz urgência e verdade. A segunda, ela traz prudência, sabedoria.
E qual é a mágica? Quando as respostas para as duas perguntas apontam para o mesmo caminho, pronto, o equilíbrio foi encontrado. Vamos ver isso na prática, para ficar mais claro. Em finanças, separar uma pequena parte para uma experiência legal hoje, mas investir a maior parte para o futuro. Na saúde, sentir o prazer de se movimentar agora, mas treinar pensando no corpo que a gente vai ter daqui a décadas. E nas relações, resolver as pendências hoje, pedir perdão se precisar, mas ao mesmo tempo construir aquela confiança que dura uma vida inteira. No final das contas, o que tudo isso nos mostra é que não se trata de uma escolha entre uma coisa e outra, mas sim de uma integração, de uma vida em harmonia. A verdadeira sabedoria não está em escolher entre viver o hoje ou construir o amanhã. Está em usar a intensidade do presente para construir um futuro com propósito. E, ao mesmo tempo, aproveitar cada passo do caminho, né? Até porque o amanhã pode decidir não aparecer. E essa é a síntese final. Essa frase resume o que a gente pode chamar de maturidade existencial. Viver o hoje com a consciência de que cada ato, cada palavra, cada escolha vai ecoar na eternidade que a gente está construindo, porque importa, e muito. E assim, essa análise toda termina com uma pergunta que só cada um de nós pode responder. Olhando para a própria vida, para as nossas decisões, para as nossas prioridades, como é que está essa balança hoje?